A todos os presentes, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela web, aos servidores dessa casa, aos servidores da saúde que também se encontram aqui. Quero agradecer em nome do presidente Edivaldo por mais uma audiência pública cuja Secretaria de Saúde vai fazer a prestação dos serviços nesse primeiro quadrimestre de 2023. Ao meu lado está o secretário adjunto, o Dr. Leandro, e a gente vai começar aqui falando um pouco do amor de Deus sobre nós, população dessa cidade. E para orarmos por todos nós, a Fátima, por favor. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, obrigada pela vida, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui, porque é um momento de agradecimento, é uma prestação de contas da saúde, porque é o trabalho de muitas mãos. Pedimos a Tua bênção sobre este lugar, pedimos a bênção sobre cada trabalhador, pedimos a Tua bênção sobre a nossa população. Que o Senhor esteja conduzindo essa reunião, que possa ser tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada por tudo, nos protege, nos livra do mal e salva-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou Márcia Cristina Campos, presidente da Comissão de Cidadania, Bem-Estar Social e Desenvolvimento, e declaro aberto essa audiência, onde nós vamos ter as palavras da diretora de Gestão de Apoio, Aparecida Bambini. Por favor. Senhora vereadora, colegas da secretaria, as pessoas que estão nos assistindo, pelas redes sociais, um bom dia a todos. Nós estamos aqui nessa casa, que é a casa do povo, literalmente, os vereadores representando o povo hortolandense, e nós estamos aqui para mais uma prestação de contas. Eu gostaria de agradecer a senhora, e aos demais vereadores que nos têm apoiado muito como secretaria, agradecer a nossa equipe, que podem ter certeza, é uma equipe muito dinâmica, trabalha com muito afinco, trabalha com muito respeito e muita transparência. Eu sei que os demais trabalhos das demais secretarias não é fácil, vereadora, mas lidar com a saúde, lidar com o sofrimento, lidar com as expectativas das pessoas, realmente exige muito trabalho. Então, nós temos uma equipe muito técnica, mas também uma equipe muito humanizada, que vai estar aqui apresentando o trabalho. E eu sei que esse trabalho é fruto de muita dedicação e que nós estamos aqui, mais uma vez, sempre preocupados em levar, na medida do possível, saúde e qualidade de vida para a população hortolandense. Eu passo a palavra, por gentileza, para a senhora Aparecida Bambini, que vai fazer a apresentação. Bom dia a todos. Então, a prestação de contas é referente ao primeiro quadrimestre de 2023, em atendimento à Lei Complementar 141, os dados da Secretaria de Saúde, então, de janeiro a abril. Então, vamos iniciar aqui. Ela que a gente pôde observar os dados da Secretaria de Saúde, do secretário, do plano municipal vigente. Ressaltamos que as informações que a gente vai apresentar
se dão de forma preliminar, né, por conta do fechamento dos sistemas, né, e da contabilidade municipal. Vamos lá. Assim, acho que fica melhor. Então, a primeira tela é com relação aos recursos financeiros. A gente tem, no ano de 2023, um orçamento previsto de um pouco mais de 355 milhões, né, para a Secretaria de Saúde. Desses, 232 milhões é do Tesouro Municipal, 114 milhões recursos da União e um pouco mais de 9 milhões de recursos do Estado. Esse gráfico, então, mostra essa composição, né? A gente vê aí que 65% desse orçamento é do Tesouro Municipal. Esse quadro é as principais receitas que compõem a base de cálculo para aplicação na saúde. A gente tem, então, a composição entre IPTU, Imposto de Renda, ISS, FPM, né, ICMS e IPVA, que é do Estado. No quadrimestre, 300.261.834 reais de receitas, né? A gente trouxe uma comparação com o primeiro quadrimestre de 2022, a gente vê que a receita desse quadrimestre é um pouquinho menor, né, do que do ano passado. Nesse outro quadro, ainda receitas, a gente está falando das principais transferências do SUS, né, receitas da atenção primária, da média e alta complexidade, da vigilância, um total de 18.310.000 no quadrimestre. E esse quadro é a demonstração da aplicação dos recursos em saúde. Então, considerando a receita que a gente viu no quadro anterior, né, 300.261.000 de receitas que ingressaram, a gente deveria aplicar 45 milhões em saúde. Mas, no entanto, né, a Secretaria aplicou R$ 98.284.360 no quadrimestre. Só de recurso próprio, um pouco mais de 78 milhões. Isso equivale a um percentual, então, de 26,25%, R$ 413,71 habitante ano, né? É uma despesa no quadrimestre, né? Uma despesa do quadrimestre. Aí esse quadro já é o quadro de despesas, né? Olhando para aqueles 98 milhões que a gente gastou com saúde no quadrimestre, a gente tem um pouco mais de 35 milhões de pessoal e encargos, 1.700.000 de despesa de apoio ao servidor, né? Cesta básica, vale transporte, e as outras despesas correntes com os outros contratos da Secretaria de Saúde, 61.260.000 aproximadamente. E aí abaixo, então, a descrição dos principais, né, um pouco mais de 51 milhões com o contrato de gestão, 2.200.000 com hemodiálise, outros serviços e materiais, né, limpeza, enfermagem, medicamentos, cada valor especificado aí. Aí a gente tem as despesas de capital, um pouco mais de 62 mil nesse quadrimestre, e a composição, então, dos 98 milhões que foram gastos com saúde. Abaixo a gente traz umas notas explicativas com detalhamento dessas despesas, onde são outros serviços, outros materiais, né, para ficar um pouco mais claro, as unidades que a gente tem locada, enfim. Nesse quadrimestre, a gente realizou a Conferência de Saúde, né, como a gente prestou contas ao Conselho de Saúde na data de ontem, a gente trouxe também de forma detalhada, né, os 13 mil que foram gastos com as despesas da Conferência Municipal. Nesse próximo quadro, as principais despesas com o contrato de gestão, que cuida de toda a nossa rede de urgência e emergência, né, o hospital, as 3 UPAs, o SAMU, e aí ele oferece de forma complementar alguns profissionais na atenção especializada. Então, um pouco mais de 11.490.000 mês, né, no quadrimestre, a despesa de 45 milhões. E o quadro abaixo é as despesas previstas no plano de trabalho do contrato de gestão. Então, a previsão de acordo com cada categoria de despesa. Nesse outro quadro, nesse quadrimestre também, em atendimento à Lei Complementar
172 e 197 de 2022, o município fez uma revisão de todos os seus convênios, saldos em contas anteriores a 2018, para poder agregar ao orçamento desse ano e fazer uso nas políticas de saúde. Né? Um pouco mais de 1.500.000, a gente poderá rever dessas contas para não devolver ao Ministério da Saúde e usar no custeio da saúde. Agora eu passo a falar dos indicadores, né? Saímos da área financeira, vamos falar dos indicadores de saúde. Os indicadores são instrumentos para a gente poder avaliar como é que anda a saúde do município, né? O primeiro quadrimestre é um quadrimestre um pouquinho precoce para a gente falar dos dados, em função de que os sistemas ainda estão fechando, a gente tem ainda fechamento de alguns dados contábeis, enfim. Os indicadores ainda não demonstram totalmente como realmente está, né, a saúde do município. A gente tem, nesse primeiro quadro, a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. O número de nascidos vivos na cidade no primeiro quadrimestre, né, 917. Só no Mário Covas foram 506 nascidos vivos. Nessa próxima tela é a proporção de gravidez na adolescência, né? No primeiro quadrimestre a gente registra aí quase, né, 6,97% das nossas mãezinhas são meninas, né, que têm até 18 anos. Um pouco mais de 83% de mães que fizeram 7 consultas e mais de pré-natal, né, acima de 7 consultas. A gente tem, na mortalidade infantil, esse também é um dado que ainda está bastante precoce, porque a gente tem uma taxa de mortalidade sempre muito próximo de 9 ou 10 óbitos infantis, né, para 1.000 nascidos vivos. A gente ainda tem uma taxa de um pouco mais de 3, então é uma taxa que ainda não está totalmente atualizada. Ainda de mortalidade, a gente tem aqui nesse gráfico as principais causas de mortalidade, né? No quadrimestre, a gente vê uma sequência muito parecida com a dos outros anos, né? Que vem como primeira causa as doenças do aparelho circulatório, onde estão aí os infartos, né? Os AVCs, seguido pelas neoplasias e pelas doenças do aparelho respiratório, né? Entre as 3 primeiras causas, e assim seguem como nos demais anos, né? A gente tem uma mudança importante no ano de 2021, como teve bastante morte por Covid, mas nos demais anos é uma lógica muito parecida com o que a gente está olhando para esse quadrimestre. Ainda dentro da mortalidade, aqui a gente tem a distribuição por causas externas, que são as mortes violentas, né? Onde estão os acidentes, os homicídios, os suicídios. Aqui a mortalidade na linha de cuidado das doenças crônicas não transmissíveis. A gente olha nesse indicador para aqueles óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos, que são os óbitos precoces, né? A gente tem aí do total de óbitos, né, no quadrimestre 357, 156 são nessa faixa etária e 104 são das doenças que a gente chama de crônicas não transmissíveis, né? As doenças do aparelho circulatório, diabetes, as neoplasias, as doenças do aparelho respiratório. Nessas 4 categorias, né, moram essas causas de doenças que a gente trata nesse indicador. Nesse slide, a gente já passa a falar de internação, né, morbidade hospitalar. A gente tem aí um pouco mais de 1.200 internações no quadrimestre e 163 por causas que a gente chama de sensíveis à atenção básica, né, que são aquelas causas que o paciente poderia ter feito uma linha de cuidado na atenção primária e não gerado uma internação. E no gráfico ao lado, mostra as internações dos residentes em Hortolândia, né, de todos os nossos munícipes, de acordo com o hospital que ele se internou. Então, a gente vê que pouco mais de 40% aí foram internações no nosso hospital municipal. Também esse gráfico é de morbidade, né, as principais causas de internação. Né? No nosso hospital, a gente tem um hospital bem específico de maternidade. A gente tem como principal causa
a gravidez, a gravidez, parto e puerpério. Desculpa, fui um a mais aqui. Aí agora a gente passa a falar da rede de saúde. Então, aqui os principais atendimentos na atenção primária. A gente registra aí no primeiro quadrimestre um pouco mais de 27 mil atendimentos nas nossas UBSs, 65% de cobertura de atenção primária no município. Algumas fotos também que a gente traz de todas as atividades que são realizadas, né, em cada território, em cada unidade básica do município. São bastante ações aí que a gente trouxe, palestra. Ações, né, na atenção primária. E aí a gente também, como parte do relatório quadrimestral, estão as metas a serem perseguidas por cada departamento, por cada ente da Secretaria de Saúde. Então, assim, as metas no primeiro quadrimestre são só para a gente monitorar como é que será o cumprimento dela ao final do ano. Então, eu não vou passar meta por meta, porque, assim, são metas que a gente traz, porque elas fazem parte dessa estrutura, mas que a gente só vai conseguir avaliar no final do quadrimestre, tá? No final do ano, aliás, não do quadrimestre, tá bom? Então, eu vou passar aqui as metas da atenção primária, que vão desde ampliação de equipes, de unidades, né, qualificação do atendimento, enfim. Vou passar mais um pouquinho aqui pelas metas, daí chegando aqui nos atendimentos da saúde bucal. A gente tem, então, no primeiro quadrimestre, os atendimentos de saúde bucal da rede, um pouco mais de 644 consultas, 3.600 atendimentos, né, média mês. A gente tem no quadrinho ao lado os atendimentos do CEL, do Centro Especializado de Odontologia. Também algumas metas, né, que a gente persegue aí ao longo do exercício, que fazem parte da programação anual. Nesse quadro, os atendimentos do CAPES, né? A gente tem aí os usuários ativos de cada um dos 3 CAPES, a gente tem o número de pessoas atendidas, os grupos, as visitas, dentro do serviço de atenção psicossocial do município. Esse quadro mostra os pacientes que permaneceram em atendimento e em leitos, né, no CAPES Vida, onde é um CAPES 24 horas, né, média de permanência, taxa de ocupação naquele serviço. E nesse descritivo, um pouco mais das ações que são realizadas nos serviços de atenção psicossocial. Também aqui, como forma de ilustrar, a gente traz as principais ações que foram realizadas nesse quadrimestre, lá nos CAPES. E os indicadores que são as metas que são perseguidas naqueles serviços, né? Também, a cada serviço, terão metas, né, que cada serviço almeja atingir, né? Vamos falar um pouquinho da atenção especializada. A gente tem ali um pouco mais de 4.800 atendimentos lá no ambulatório de especialidades, atendimentos em curativo, em pequenas cirurgias e cuidados com estomas, né, que também são cuidados específicos lá daquele serviço. A gente tem, de novidade, aí, que a gente tem 10 novos profissionais médicos contratados por ocasião do concurso, né, no concurso municipal. A gente contratou, então, 2 cardiologistas, 2 endócrinos, 1 reumato, mais 2 oftalmologistas, 1 urologista, né? A gente também está ofertando exames de ecocardio, lá no quadrimestre foram 65, a média mês, exame de nasofibro, né, que também é em função da contratação do novo profissional. Então, são algumas ampliações de serviço que a gente gostaria também de estar dando uma ênfase, né? Nesse próximo slide é o serviço de fisioterapia. A gente tem aí no quadrimestre um pouco mais de 900 atendimentos, 216 consultas, 138 atividades aí em prática corporal. São dados mensais, né, uma média mês. A gente também tem lá a contratação de novos fisioterapeutas, né? Recebemos também novos equipamentos. A gente tem atividades ali de grupos, né, de dores crônicas.
algumas imagens aqui dos novos equipamentos que recebemos, né? Atividades também que foram realizadas lá naquele serviço, atividades em grupo. Passamos a falar do CIER. A gente tem, então, atividades relacionadas a atendimento e terapias, né? Algumas situações de monitoramento. Também houve contratação naquele serviço de 3 fonoaudiólogos e um fisioterapeuta. Isso para a gente é muito importante, né? Essa recomposição das equipes. Saúde é feita, né, de pessoas, né? Então, a gente precisa muito dessa recomposição. Esse próximo slide é do Centro de Atenção à Saúde da Mulher, né, o CAISME. A gente tem um pouco mais de 75 atendimentos de profissionais de nível superior e 418 atendimentos médicos no quadrimestre, né, atividades média-mês. A gente tem 262 mulheres sendo acompanhadas, né, no ambulatório de patologia genital. Fizemos também ali algumas outras atividades de matriciamento, de educação em saúde. 477 mamografias mês, né, a gente está realizando. Também estamos realizando, além das mamografias no nosso ambulatório de saúde da mulher, algumas mamografias de forma complementar num serviço particular aqui da cidade, que a gente adquiriu através do consórcio Cismetro. Algumas atividades, então, que a gente também traz ilustrações aí, né, lá do ambulatório da mulher, reuniões e palestras. Esse próximo slide fala do serviço especializado em infectologia, o SEI. A gente tem ali os atendimentos médicos, né, 186, média-mês, 96 atendimentos de outros profissionais de nível superior. A gente tem mais de 822 pacientes atendidos, né, segundo ali o seu diagnóstico. Temos ali atendimentos em farmácia, mais de 1.200, 760 pacientes acompanhados no serviço. Teste rápido, né, mais de 7.000, né, testes realizados nesse quadrimestre. São muitas atividades que a gente traz aqui desse serviço também. Mais algumas fotos, né, ilustrando o serviço ali do Centro de Infectologia e algumas metas a serem perseguidas pela atenção especializada, de uma forma geral, né, de todos os serviços que a gente acabou de apresentar. Todos eles têm metas a serem perseguidas. A gente vai medindo, né, ao longo do quadrimestre, mas a gente vai conseguir apurar o resultado final ao longo do ano. Agora, atenção hospitalar, são dados, então, da nossa rede hospitalar, né? O município tem, então, um hospital que ainda encontra-se em reforma. A gente atendeu, no quadrimestre, um pouco mais de 311 internações mês. A UTI do hospital registrou ocupação de 224 diárias, né? A gente tem na fotinho acima aí a inauguração do refeitório, né? Entre as partes que já foram entregues, né, da reforma, estão o refeitório do hospital. Algumas fotos, então, das principais atividades ali no hospital, né? Algumas atividades de educação continuada, também lá no hospital. Encontro de segurança do paciente, também atividade de educação continuada, né? A rede de urgência, de uma forma geral, sempre vai ter muita capacitação, né, gente? Aqui a gente traz, então, os atendimentos do PADO, né? A gente tem aí 516 atendimentos média-mês entre as equipes, 154 pacientes acompanhados. A gente teve aí algumas altas compartilhadas, né, com o hospital, né, que são aquelas, com o hospital e com as UBS, que são aquelas altas que a gente programa com os serviços para a continuidade do acompanhamento do paciente. A gente teve também distribuição de fraldas e de dietas artesanais e suplementares, né, para os pacientes que são atendidos pelo PADO, e 283 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, CPAP, BIPAP,
são aqueles equipamentos que a gente instala no domicílio do paciente. Aqui mais um pouquinho de atividades, né, ações de matriciamento ali do PADO, né, a equipe, o pessoal em capacitação. Passamos a falar da rede de urgência e emergência. A rede de urgência e emergência do município, então, são as 3 UPAs, né, além do hospital, as 3 UPAs e o SAMU. Então, a gente tem aí os atendimentos das 3 UPAs e, ao lado, a classificação de risco dos atendimentos. Uma classificação sempre bastante verde e azul, né, que são aqueles menos urgentes. E o atendimento, né, no primeiro gráfico aqui, atendimento clínico e pediátrico na faixinha mais rosinha, das nossas UPAs, sempre próximo de 9.000, né, 10.000 atendimentos em cada UPA mensalmente. Também mais algumas imagens dos atendimentos, capacitações dentro dos serviços de urgência, UPA do Rosolém. Aqui os atendimentos do pronto-socorro municipal. Também a gente registra um número muito parecido, né? No primeiro quadrimestre, a gente ainda tem uma defasagem desses dados que estão ainda em digitação nos principais sistemas, mas a classificação de risco também mostra uma grande fatia de pacientes menos urgentes, aqueles classificados como verde, né? Procurando o nosso pronto-socorro municipal. Esse próximo gráfico, os dados de atendimentos do SAMU, né? O atendimento às chamadas, o atendimento da regulação médica, onde houve dispensação do transporte, alguns eventos que a gente apoiou, né? Com as viaturas do SAMU. Algumas imagens também aqui, né? Da equipe do SAMU, os guerreiros do SAMU. E, na sequência, então, as principais metas relacionadas à rede de urgência e emergência do município. Então, aqui, as metas relacionadas ao hospital, às UPAs, ao SAMU. Vou passar mais um pouquinho, que vai desde a assistência, a protocolos, enfim. E aí a gente passa a falar da vigilância em saúde. A gente começa aqui com os principais dados do Covid, né? A gente tem aí um pouco mais de 12.000 notificações para o Covid. A gente tem 1.546 casos positivos, 6 óbitos, né? Daí o número de casos negativos, taxa de internados em 1,29%, né, em relação aos nossos casos, e 0,39% de taxa de letalidade. No quadrinho ao lado, a cobertura vacinal para a Covid, a gente vê que na primeira dose a gente tem 94%, né, um pouco mais de 94% de cobertura, e quando a gente olha para a dose adicional, né, a bivalente, a gente está em 9,72% de cobertura da população. É um índice baixo, né, que nos remete a promover ações de estímulo, né, à população para procurar a vacinação. Aqui, então, o gráfico dos óbitos. A gente tem os óbitos, então, a gente olhou lá na planilha de trás, 6 óbitos, a gente está 50% para o sexo masculino, 60% para o feminino, né? 3, né? 3 óbitos masculino, 3 feminino. A gente tem os óbitos no quadro de baixo, 1 óbito na faixa etária de, né, o roxinho, né, lá. 2023, a tarjinha roxinha, 1 para a faixa etária de 50 a 59 anos, e aí, a partir dos 70 anos, é que a gente teve óbitos de Covid nesse quadrimestre. Aqui é o quadro de cobertura vacinal para os outros imuno, né? A gente tem coberturas importantes, mas ainda não totalmente o que a gente espera, né? Coberturas acima de 95%, é o esperado pelo Ministério da Saúde, é o preconizado. No quadro do lado, a cobertura vacinal de vacina de influenza, né? Vacina de gripe, a gente ainda tem uma cobertura bastante baixa, né? De vacina de influenza, mas que é uma cobertura que acompanha o que também está acontecendo a nível nacional, né? Coberturas diminuindo, né, em função da baixa procura da população. Nesse quadro é o quadro das arboviroses. A gente tem aí de bastante importantes 111 casos positivos para dengue desse quadrimestre, né?
Nas outras arboviroses, a gente não teve casos positivos, né? Nem de chikungunya, nem de febre amarela. Também não tivemos caso de monkeypox no quadrimestre, não foi registrado nenhum caso. Esse quadro, as principais capacitações relacionadas à vigilância epidemiológica, também, né, uma área que capacita muito, né, com relação às doenças de notificação, né, todas elas sofrem bastante alterações e atualizações. Aqui, ainda com relação à vigilância e zoonoses, a gente tem as atividades de bloqueio, né, de casa a casa, relacionados às arboviroses, pesquisa de densidade larvária, pontos estratégicos, ainda de vigilância e zoonose, as outras ações, que são aquelas relacionadas a escorpião, morcego, ratos, enfim, todo o controle, né, das doenças que se dá através das zoonoses, né? Algumas fotos também daquelas ações. Aqui as principais ações de vigilância sanitária, que passam pelo cadastro de estabelecimentos, né, aqueles relacionados à saúde, as licenças emitidas, as inspeções, algumas denúncias também, pouco mais de 1.600 ações relacionadas às ações de vigilância sanitária no município. Também algumas metas, né, que são perseguidas pelo grupo de vigilância em saúde, tanto epidemiológica, quanto a sanitária, quanto as zoonoses. Passamos a falar, então, do apoio à gestão e administrativo. Aqui estão as ações mais relacionadas à burocracia da Secretaria de Saúde. A gente começa falando da divisão de regulação. A gente tem uma oferta de um pouco mais de 8.000 consultas, né, que passaram pelo processo regulatório. Um pouco mais de 13.000 exames ofertados pelo município e 1.500 ofertados pelo Estado. A gente queria destacar que, nesse quadrimestre, o município já começou a utilizar os exames de média e alta complexidade através do consórcio Cismetro, né? Alguns exames oftalmológicos, né? Retinografia, paquimetria, tomografia de córnea, mas também estamos usando densitometria óssea, ressonância com sedação, polissonografia. Então, é um avanço, né, de algumas pessoas que aguardavam por esses exames, que a gente não estava tendo oferta do Estado e que o município passou a adquirir, então, através do consórcio. Aqui esse gráfico mostra um pouco mais de 157.000 exames realizados no quadrimestre. Nós estamos falando de exames laboratoriais, também contratados pelo município. Aqui também algumas metas que são perseguidas, né? Apesar de a gente ter um grupo bastante burocrático na Secretaria de Saúde, né? Mas a gente também tem metas a perseguir, né, durante o exercício todo. Né? E aqui passa por organização de contratos, captação de recurso, né? Tem metas bastante importantes que a gente vai conseguir mensurar ao final do ano. Aqui, com relação às rotinas mais administrativas, são as principais aquisições de materiais por ata de registro de preço, o atendimento às unidades de saúde, né, pela central de abastecimento da saúde, né, lá, registrando ali 418 entregas no quadrimestre, mais de 37 requisições de compra, né, requisições novas, né, que foram organizadas também, 168 ações de manutenção predial. A gente veio ilustrando aí algumas coisas por foto, né? A gente teve uma ampliação no nosso transporte sanitário. A gente fez transporte sanitário de mais de 7.800 pessoas nesse quadrimestre e fizemos um aumento, então, do contrato, aquele contrato com o Rosolém, de 11 para 16 veículos, né, para ampliar a frota, né, que faz o atendimento do transporte sanitário. As fotos ali embaixo mostram exatamente essas viaturas, né, que é do transporte Rosolém, que faz transporte aquele pessoal que usa a clínica de hemodiálise, que usa os nossos serviços externos ao município, né, onde são referências do Estado. Então, assim, a gente fez
uma contratação bem importante, né, que finalizou nesse quadrimestre e que vai conseguir ampliar a oferta aos nossos pacientes, né? Também vamos estar implantando um protocolo novo dentro da lógica aí do Ministério da Saúde para organizar melhor todo esse serviço. Também algumas informações dos principais contratos que a gente firmou nesse quadrimestre, alguns aditivos, informações de atendimentos na farmácia, um pouco mais de 24 mil atendimentos nas farmácias da rede. A gente tem aí uma informação de expansão, né, de extensão do atendimento na farmácia da UBS do Figueiras até 19 horas. A contratação também via concurso público, né, de farmacêuticos e auxiliares de farmácia para a nossa rede, a reabertura da farmácia da unidade Dom Bruno, né, aquela que fica ali do lado da linha do trem. Essa reabertura é bem importante para a população daquela região. Acho que é isso, algumas ações aí relacionadas à assistência farmacêutica, que tem bastante impacto na saúde do nosso município. Esse quadro a gente trouxe também porque é um quadro que é muito importante ali para a equipe da saúde, né? A gente realizou, então, nesse quadrimestre, a aquisição de 108 novos servidores, né? Então, são servidores oriundos do último concurso, né, que a Prefeitura realizou no ano passado. A Secretaria de Saúde tem um pouco mais de 200, né, solicitações para esse concurso, em função das faltas e das recomposições que a gente precisa fazer, mas a gente ganhou aí alguns médicos, né, alguns enfermeiros, auxiliar de saúde bucal, alguns administrativos, né, um grupo novo chegando, 108 pessoas, é um grupo importante para a gente tem comemorado a cada dia, cada pessoa nova que chegou, a gente, inclusive, conta com alguns aqui, né? Então, assim, a gente tem comemorado bastante o reforço na equipe. Aqui também algumas imagens, né, do grupo de educação permanente. Algumas metas também relacionadas à assistência farmacêutica. Mais um pouquinho de metas. Relacionada aqui à administração e à gestão, né, que passa pela informatização. Aqui no quadrimestre, como eu citei um pouquinho lá atrás, a gente realizou a conferência de saúde. Essas imagens são das pré-conferências que foram realizadas em cada território do município, né? A gente realizou 5 pré-conferências, uma na região, então, lá do Nova Hortolândia, uma no Amanda, uma no Rosolém e uma no Novo Ângulo, né? Então, acho que a população participou conosco, propondo novas ações, propondo novos projetos para a saúde municipal, foi bem importante. E aqui são imagens da conferência, da 10ª Conferência Municipal de Saúde, onde a gente pôde eleger delegados para participar do processo regional, estadual e nacional das conferências de saúde, para a gente poder levar, né, os nossos pleitos para a instância estadual e nacional. Algumas reuniões do grupo de humanização, né? A gente tem trabalhado na secretaria, em conjunto com o Conselho Municipal, com os servidores da nossa rede, a política de humanização. Seguindo também a política nacional, né? A gente está fazendo os trabalhos da política municipal de humanização. Mais algumas metas, essas relacionadas ao controle social, né, as ações relacionadas ao Conselho, que passam pela capacitação, as reuniões e as conferências, né? E aí, finalizando, gostaria sempre de lembrar que o relatório quadrimestral é um instrumento de prestação de contas, né, onde a saúde apresenta as informações do quadrimestre, né, permitindo aí a reflexão e discussão acerca da gestão adotada. Acho que é uma oportunidade, né, da gente identificar aí as dificuldades, da gente poder propor melhorias. A gente gostaria de ressaltar nesse quadrimestre a realização da Conferência Municipal de Saúde, que acompanhou o tema da Conferência Nacional. Amanhã vai ser um novo dia,
né, a contratação de 108 novos funcionários, é uma coisa que a gente também quer destacar novamente, né, em reposição, e a ampliação de 521 exames de média e alta complexidade que a gente realizou, não só através do consórcio, mas também através de algumas aquisições que o município fez por contrato. O relatório do primeiro quadrimestre, então, foi realizado em conjunto com as demais áreas da Secretaria de Saúde, que a gente gostaria de agradecer sempre muito, em atendimento à Lei Complementar 141. E é isso. Ficamos à inteira disposição se houver alguma dúvida. Eu estou muito feliz e, mais uma vez, é um grande aprendizado. Tomei muitas notas aqui para dividir com a população e, nada mais tendo a tratar sobre esse assunto, declaro encerrada essa audiência pública. Muito obrigada a todos.